Caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Logística. Estamos na unidade de Planejamento e Controle de Produção, no capítulo 12. E vamos entender um pouquinho o que aconteceu no conteúdo anterior. Chegamos na hora da revisão. No conteúdo anterior, discutimos sobre as decisões, da descentralização e centralização dos estoques nas empresas. Nós também vimos, que temos que considerar os níveis adequados de serviço, sem comprometer a base, a estrutura, a lucratividade da empresa. Esses conceitos abordados foram baseados ao trade-off e entre localização de estoque, nível de serviço, bem como exemplos de redes com os estoques centralizados e descentralizados. Foi um conteúdo muito importante para a gente entender um pouquinho se a gente centraliza ou descentraliza os nossos estoques. Mas no conteúdo de hoje vamos estudar os aspectos relacionados à localização das instalações. Iremos apresentar alguns métodos que colaborarão, para que você tome a decisão sobre a localização. Eu vou dar um exemplo aqui meu, que a gente tem uma indústria, da Coca-Cola, um envasador da Coca-Cola em uma região específica, e eles desocuparam aquela região e fizeram em outro local, aonde nesse local ele tem um fácil acesso de ida e vinda, além também de ter uma fonte de água mais apropriada para aquilo que eles utilizam, porque no caso eles utilizam muito água, a água com pH mais preparado, e eles perceberam que naquela região a qualidade da água era muito boa e daria para eles terem um custo diferenciado com o consumo de água devido ao local onde eles estavam colocando, que valia a pena eles fazerem esse deslocamento para ir para outro local. Então eles botaram a estrutura dele lá com outro tipo de produto, pegaram um dos itens do portfólio de produto deles, deixaram lá para não deixar sem utilidade, e o grande é a estrutura, fizeram em outra região aqui, a qual é fácil acesso para vários locais aqui da cidade, e também tem essa questão do consumo. E a projeção é que eles, com X anos, eles conseguiriam retornar, receber todo o investimento desse deslocamento por causa dessas economias, desses custos que eles estariam poupando em relação a isso. E é isso que nós vamos estar falando justamente hoje, para a gente entender um pouquinho como escolher, Então, entendam só, a importância das decisões sobre as localizações. A localização de instalações é um processo que determina os locais geográficos para as operações de uma empresa. Vamos ver até um mapinha sobre isso. Vamos colocar também que essa localização significa determinado local, ou ver qual local que será a base das operações, onde serão fabricados os produtos, prestados os serviços, onde se fará a administração desse empreendimento. Cada empresa tem as suas particularidades, cada empresa tem a sua estrutura, cada empresa tem os seus aspectos diferenciados, seja ele cultural, valores e demais situações. Então temos que entender que a localização ela tem que ser muito bem pensada. Algumas companhias, ou empreendimentos consideram mais importante ficar próximos dos seus clientes, como por exemplo supermercados, delegacias, bombeiros, hospitais, e outras serão atraídas pela proximidade das matérias-primas. Por exemplo, eu tenho uma empresa que produz muito pallet aqui próximo aqui da cidade, e eles ficam próximo a um local que eles estão fazendo grande plantio aí de pinheiros, a qual serve de matéria-prima para fazer a fabricação desses pallets. Eles ficam mais próximos. Eles conseguiram fazer isso aí para redução de custo, de transporte e a velocidade de chegar esses materiais até ele. Então cada um vai utilizar a sua base de escolha conforme aquilo que convém, conforme aquilo que é viável para aquela particularidade de cada empresa. Nessa importância da localização, temos que entender o quê? Que ela tem que determinar o local onde serão fabricados os produtos, os prestadores de serviço, o local onde a sede administrativa deve ficar, as suas operações. São necessários também entender aonde essa base operacional vai ser. Porque eu falo isso, que tem muitas situações que você monta uma estrutura muito legal, mas a base administrativa é muito distante e acaba também gerando custos que eles pensam que não está envolvido no processo, mas envolve também. Então, para você criar uma nova empresa, você tem que olhar todos os aspectos relacionados à sua construção. Você tem que ampliar a área de atuação das novas instalações. Se tem como futuramente você fazer ampliação pelo terreno ou pelo espaço onde você está.
Por exemplo, se nós vemos aí muitas faculdades, escolas que vão para determinado lugar, depois começam a crescer e compram as casas vizinhas, pagando valores muito mais elevados devido a essa necessidade forçada de ampliação. E temos que pensar de visão futura. Ah, daqui a 20, 30 anos como é que vai ser? Então tem que já pensar nessa forma, para escolher o melhor local para se adaptar à estrutura da empresa, se adaptar às necessidades da empresa, ok? Outra coisa é promover mudança do local da instalação, como já falei, decisão de longo prazo, elevando o valor de investimento e o impacto direto dos custos de operações. Geralmente, apenas alguns poucos fatores entre os muitos existentes, né, dentro do mercado, eles devem exercer a influência significativa, né, da escolha da localização. Esses poucos fatores são eleitos, né, e devem ser cuidadosamente estudados. Quais fatores influenciam as organizações industriais e o serviço? Por exemplo, que fator é esse? Vou dar aqui já a dica. ICMS. Eu posso ir para um estado ou para outro se eu tiver isenção de ICMS. E aí um fator importante dentro do mercado, né? Que a estrutura governamental, ele me possibilita ter uma redução de custo através das taxas tributárias se eu colocar a minha empresa naquela região. Porque isso vai gerar vagas de emprego, vai gerar novas possibilidades para a própria economia da região. Temos alguns fatores, né, que influenciam a localização. Tá um pouquinho cortado, mas vocês vão entender. Fatores que influenciam a localização. Temos aí, ó, desvio médio, né? Aí temos aí fatores econômicos, sociais, cultural, né? As estradas, os tipos de moldais que nós vamos ver no próximo conteúdo, como trabalhar com esses moldais, como é o impacto dos moldais dentro da estrutura organizacional, dentro da estrutura da organização, né? Então cada situação dessa tem que ser muito bem pensada, porque isso pode fazer com que a gente decida ou não se colocar em determinado local, de acordo com a questão da situação econômica, do fator da região, da capacidade de pagamento ou de compra daqueles futuros clientes. Outro modelo de ponderação é a qualitativa, que ela é um método que busca uma forma de medir e pontuar os dados que são de natureza subjetiva, para permitir, olha só, permitir a comparação entre várias alternativas de localização. Passe para o desenvolvimento desse modelo de ponderação qualitativa, identificar os fatores relevantes, atribuir pesos de ponderação de fatores, atribuir notas de fatores de localização e ponderação de notas de fator. O que é que isso vai fazer? Eu tenho aqui uma ideia, né, de modelo de ponderação qualitativa. Nós temos um gráfico, não se preocupem com isso, porque a gente vai ver de forma detalhada em outros momentos aí, com gráfico, tabela, tudo certinho, bem mais explicativo e bem mais prático para vocês. Mas olha só, a Movebras decidiu construir uma nova fábrica para atender seu mercado em expansão no Nordeste do Brasil. A empresa analisou 3 locais e elaborou uma tabela de pontuação ponderada abaixo. Também definiu, com a ajuda de gestores, diversas áreas, a importância dessa relativa, né, à capacidade de cada item avaliado. Então, que capacidade? Mão de obra, condição de vida, facilidade de implantação, benefícios fiscais, acesso a redes rodoviárias, potencial de expansão. E nós temos aqui algumas vantagens e desvantagens em relação a isso. Eu tenho que olhar quais são as notas, quais são as pontuações que vamos dar para cada item desse para olhar a viabilidade. Vamos ver isso de forma mais detalhada mais na frente. Então, olha só, vantagem e desvantagem. A vantagem, permitir considerar os fatores qualitativos de localização. Permitir comparativos de qualidade, né, dos fatores qualitativos, né, de vários locais. A metodologia é simples e deve ser entendida. E pode atuar, né, como um checklist de fatores fundamentais que poderiam passar desapercebidos. Isso são as vantagens da ponderação qualitativa. A desvantagem, a escala de notas pode não mostrar diferenças entre os custos entre localização, que é importante saber uma localização quanto é o custo de uma para outra. Vamos supor, eu estou aqui em Alagoas e aí eu quero ir para Sergipe, eu quero ir para Pernambuco, eu quero ir para Curitiba. Qual é o custo maior tendo como base Alagoas? A gente vai entender melhor. Então tem que analisar isso. Mas não é só questão do custo de distância, mas também de manter a estrutura, o custo de mão de obra. E cada região tem seus diferenciais também. Então essas atribuições das notas e peso tem que ter um certo grau de subjetividade.
Então a gente cria essa subjetividade, não tem uma regra para isso. Então isso pode ser mais confuso. Exige também grandes experiências no assunto para definir quais os fatores deverão ser considerados ou não. Outro modelo também é o centro de gravidade. O centro de gravidade. Ele leva em conta as localizações já existentes das principais fontes de insumos de clientes. O modelo considera que o ponto geográfico corresponde ao centro de gravidade, é aquele que os custos com transporte são mínimos. Então o centro de gravidade ele vai se basear com a maior quantidade de clientes naquela região, próximo ao produto que eu vou estar vendendo, e também os meus insumos, se é próximo ou não da minha empresa, para também diminuir com os transportes. Quais são os passos para desenvolvimento desse modelo de centro de gravidade? Localização das fontes de insumos de clientes, levantamento do volume de bens movimentados, atribuição de coordenadas, né, cartesianas, e calcular o centro de gravidade da localização. Temos aqui também uma tabela, também, ó, produtor, varejista, né? Temos aí as cidades, as toneladas transportadas por cada região, por cada situação dessa, e as coordenadas do mapa, para a gente saber o deslocamento. Então essa Transbras, que foi um modelo que eu peguei também aqui, ela opera, né, operador logístico, né, muito forte aqui no país, e de acordo com seus clientes, produtores, esses 3 deles representam 80% do seu faturamento. Então, entenda, 3 clientes dele representam 80% do faturamento dele. Então ele tem que ficar onde? Longe ou próximo do cliente para dar melhor assistência? É um caso a pensar. Da mesma forma, 80% das entregas destes 3 grandes clientes, produtores, né, são feitas por 5 clientes varejistas comuns aos 3. Aí temos aqui um mapa, só para vocês entenderem. No mapa eu tenho que colocar, ó, aqui onde é que está localizado os meus principais clientes, onde é que estão localizadas as minhas futuras instalações, aí onde é que eu posso botar as instalações? Vamos colocar as instalações sendo nesse círculo, né? Então nesse círculo são possíveis locais de instalação. Qual o local mais acessível para eu colocar? Ok? Ou melhor, vou inverter aí, né? Ele fala que são os 3 principais clientes, são ciclos, são 3 aí, dá no círculo, né? Então nós temos aí, qual o melhor local, mais estratégico? Se eu botar aqui nessa base, na parte direita inferior, nós temos aí um próximo de um cliente. Se eu pegar na parte superior esquerda, nós temos aí próximo de um cliente. Nós temos que ver as distâncias de cada um para olhar esse atendimento. Esse que está ali, ele atende mais rapidamente esses 3 com a distância dos 3. Aí tem que fazer o cálculo, né, da distância de cada tipo de atendimento que vai ser dado para ver qual o mais viável de ser escolhido. Temos umas fórmulas aí de quilometragem, distância, que é utilizado. Nós vamos ver também com mais calma nas próximas conteúdos ministrados, ok? Quais são as vantagens da gravidade e desvantagem? Permite considerar os custos de transporte e localização, o estudo detalhado e comparativo, né, dos valores de frente desses fretes, né, pode ser provavelmente diferenciado, né? Lembre que o custo de combustível varia de cada estado e de cada situação, também tem que ser pensado nisso. E a metodologia é simples de ser entendida. Já a desvantagem, nem sempre é fácil levantar os custos reais de transportes realizados. O sistema de coordenadas não considera distâncias reais percorridas entre a localização, é só de ponto a ponto, e não considera as eventuais mudanças de fornecedores e clientes. E o local do centro de gravidade pode também coincidir, né, com a região, um tipo de região estável, né, que possa vir a ter também. Então é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que esse modelo de análise CLV também, que é outro tipo de modelo, né, ele também tem como partido, né, uma previsão de quantidade do preço, né, de venda e possível margem de contribuição associada a cada alternativa de localização. O melhor decisão será que proporciona maior lucro ou não. Esse espaço de desenvolvimento do modelo de CLV, ele vai entender a questão do levantamento de margem de lucro, a viabilidade. Então as decisões vão ser tomadas de acordo que a lucratividade seja melhor ou não. Custos fixos como aluguel, instalações, impostos, seguros, depreciação, serviços públicos, impostos em geral, tudo é pensado. Já temos que entender também os custos variáveis, né? Que nós temos transporte, de entrada e saída, mão de obra, matéria-prima. Tudo é pensado para tomar decisão nesse tipo de modelo também. Temos também uma base de cálculo, né, partindo da previsão de quantidade de preço, de venda, de possíveis margens de contribuição associadas a cada alternativa de localização. A melhor decisão será
o que proporcionar maior lucro, como eu já falei, e temos aí essas fórmulas, também esses conceitos, né? E os passos a passo para o desenvolvimento desse modelo CLV. Para a gente entender melhor, temos um empreendedor, né, de Minas Gerais, deseja abrir uma loja. As pesquisas de mercado, né, selecionaram 3 cidades. Para cada cidade foram levantados os custos fixos e os custos variáveis e a demanda de preço utilitário. Então nós temos aqui, ó, custo anual, temos aqui das três regiões, ó, nós tivemos aqui. Então primeiro esse aqui é Ipatinga, né, é menor. Temos aí valor variável unitário, ó, 29, aqui é menor, mas aqui é menor, tem que ver a quantidade produzida para poder ver quanto é que seria isso. Preço unitário de venda, 57, e demanda anual prevista, 15 mil, né? Aqui é 17 mil, aí você tem que olhar a viabilidade. Pode ser que o custo seja maior, seja 10 mil a mais, porém a quantidade vendida como vai ser maior, são 2 mil itens a mais, aí você vai pegar esses 2 mil itens a mais, pela quantidade prevista de ser vendido, para poder ver se compensa esse outro valor. Então assim, a gente vai se basear pela lucratividade, não quer dizer que é uma fórmula exata, certa, que outras coisas podem ser modificadas. Eu estou baseado em quantidade de venda, e se tiver alguma mudança aí no mercado que diminuiu as vendas, e aí toda a mistura de base pode ser também prejudicada em relação a isso, tem que ter muito cuidado, né? Esse cuidado também, ó, temos aqui um problema proposto, né? Tem aí a situação, não vou detalhar muito isso com vocês, e a gente também faz outras atividades relacionadas a isso. Mas eu coloquei aqui no material para vocês entenderem e pegar um pouquinho essa pegada. Temos também desse problema proposto, ele colocou aí uma tabela, né, um gráficozinho, né, a qual ele mostra aqui uma reta, né, de diferencial entre os lucros de cada um, os custos de cada um, né, tá bem entendível aí nessa análise. Outra coisa importante é a gente fechar aí vendo qual a vantagem e desvantagem, apesar que eu já falei algumas. As vantagens: permitir considerar importantes análises econômicas da localização, né? Os estudos detalhados e comparativos dos custos, né? Imagens, serve de parâmetro para avaliações de controle. A análise do CLV também é amplamente divulgada e conhecida, né, nos meios empresariais. Já a parte de desvantagem, ele considera como premissa que os custos fixos permanecem constantes, então isso não é a verdade. As variações de custos variáveis precisam ser linear, porque elas é linear, mas elas vão estar sempre crescendo, dependendo de algumas situações, né? Depende também da acuracidade da previsão da demanda, a verdade, a certeza que essas informações não estão precisas. E as dificuldades também de aplicação dessas para as empresas, produtoras de grandes variedades de produtos. Então isso também que é uma das desvantagens em relação a isso. Tem que ter muito cuidado nessa escolha. Nós vemos esses modelos aí, que já vai nos ajudar a entender melhor que não é só escolher que o local é esse. Tem toda uma análise por trás. E vamos entrar na nossa hora da revisão. Vimos nesse conteúdo que falamos sobre a escolha de localização para uma empresa, que é importante. Além disso, aprendemos modelos que colaboram, né, com essa empresa, né? Temos 3 tipos de modelo que nós vimos agora. E vimos também as vantagens e desvantagens sobre a decisão, sobre qual será utilizado, qual modelo será utilizado. Entendam que cada empresa tem uma realidade, cada região tem a sua particularidade que tem que ser levantada e analisada para ver qual a melhor situação. Imagina agora em plena pandemia o cara que fez uma escolha e projetou fazer uma venda gigantesca de determinado produto. Aí parou tudo. Então todo o planejamento foi quebrado. Claro que isso é uma coisa atípica, não tem como ser imaginado nem pensado, mas temos que pensar de forma futura, não só momentânea. E se precaver para possíveis situações que vão acontecer, ok? Pessoal, no próximo conteúdo nós vamos falar, né, vamos entrar no início da nossa fala sobre os tipos de transporte, os tipos de modais, o modal que vamos também identificar, né, como esses modais ele existe, como essa forma de transporte básico, e também falar sobre esses 3 tipos de modais, que é o ferroviário, o rodoviário, o hidroviário, o dutoviário e o aéreo, né? Ou então a gente fala de aeroviário também. Então quando a gente fala assim, tem o modal rodoviário, tem o modal hidroviário, que aí se divide em marítimo, aquaviário e fluvial. Temos vários tipos de modais. Os modais são os tipos de transporte utilizados pelas empresas
para poder fazer o transporte de mercadorias e serviços, ok? E vamos imaginar, porque isso tem custos operacionais. Vamos entrar depois sobre a intermodalidade, quando você utiliza mais de um modal para chegar a mercadoria até o seu cliente. Então tem muita coisa interessante para a gente trabalhar. Conto com a sua participação para poder a gente aprender cada vez mais. E essa participação se resume nisso aqui, na atividade da semana, a qual a importância de ter uma boa localização da empresa. Qual é a importância de ter uma boa localização dentro da empresa, né, dentro da indústria? A indústria ser localizada em determinado local. Qual é essa importância? Por que é importante para você? Bora lá? Bora debater? Qual a vantagem e desvantagem do modelo da ponderação qualitativa? E qual é a vantagem e desvantagem do modelo de análise CLV? Explica, direciona, coloca no papel, manda para mim, tira uma foto, dá um like lá no vídeo, compartilha. Ok? Conto com você. Meu nome é Charles Vasconcelos e até o próximo conteúdo. Conto com a sua participação e interação.